queridos e maravilhosos alunos, professor Gilvan na área novamente. Cadê os meus queridos? Cadê os meus bebês, meus queridos alunos? Aqui firme e forte. Vamos para mais uma aula aqui de projeto interdisciplinar. Lembrando, meus queridos, que sexta-feira vamos ter aula, tá? Com o professor Gilvan. Então, já se programe aí na sexta-feira a gente assistir Fundamentos da Administração e projeto de aprendizagem interdisciplinar, ok? Vamos focar, meu diretor. Vamos falar de um tema muito gostoso, cara. Tema maravilhoso, que eu vou iniciar esse tema e finalizar esse tema amanhã, certo? Qual é esse tema, professor? Reconhecer a característica e a importância das empresas familiares na realidade local, professor. Gente, empresa familiar, sua importância na economia e também na importância econômica e social, não é isto? Flávia achou bom ter aula sexta. Flávia achou bom? Ô, Flávia, estragou a programação aí, né? De comer aquela rabada, ou comer aquela panelada, ou aquela buchada, né? Naquele interior, tá? Não tem como, viu? Então depois a gente combina aí pra gente sair na sexta, né, Marcos? Marcos, convence ela aí, Marcos. Convence ela, certo? Pra gente botar uma empresa familiar, certo? Depois tirar uma foto desse jeito aí, ó. Flávia Empreendimentos. Flávia Duarte Empreendimentos. Olha só, olha só. Olha as ideias, Marcos. Convence, convence. Vamos focar. Vamos focar, vamos focar, vamos focar, meus queridos. Aí de Canavieira. Empresas familiares sempre foram e continua sendo de grande importância econômica para o país e para o mundo. Não apenas para as famílias proprietárias, mas também para o crescimento e desenvolvimento econômico das regiões, pois elas são do tipo organização empresarial predominante. Marcos, tu conhece alguma empresa familiar aí da tua região? Comércio, empresa, conhece? Tenho certeza que sim. Vamos, responde. Conhece? Ah, beleza. Comércio perto da escola. Olha só, Marcos. Bacana. Bacana, bacana. Gostei, Marcos. Gostei. E o que você acha de uma empresa familiar? Ela é importante? Você conseguiria trabalhar junto com sua família numa empresa? Se, por exemplo, Marcos, se você fosse fundar uma empresa hoje, você contrataria a sua família? Sim ou não e por quê? Vamos lá, vamos lá. Acho que sim. Flávia, você contrataria alguém da tua família? Contrataria alguém da tua família? Hein, Flávia? Para trabalhar com você? Meu diretor, você contrataria alguém da tua família para trabalhar com você? Olha, sim, sim, todos. Bacana. Quando eu perguntei em outra turma, Flávia, Marcos e meu diretor, sabe foi o que falaram? Algumas pessoas, Flávia, falaram que não contrataria alguns irmãos. Já a Flávia colocou todos. 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 Não, familiar, tô falando familiar. Tipo, tu vai montar uma empresa, tu vai chamar tua família para trabalhar? Alguns. Ó, tá vendo? Alguns. Bacana, tá vendo? Isso é interessante para nossa discussão aqui.
Isso é interessante para a nossa discussão. Isso é muito interessante. Por quê? Porque a gente observa, meus amados alunos, a gente observa que algumas pessoas contratariam, outras não. Contrataria ou não. Eu contrataria alguns, Flávia. Porque o que as pessoas dizem sobre empresa familiar, Flávia? Ah, professor, empresa familiar é muita confusão. Às vezes o irmão tem muito desentendimento. Às vezes a família não é muito desunida, tem muitas ideias contrárias e acaba gerando uma discussão. Às vezes. Então, meus amados alunos, acontece. Acontece muito isso. Essas questões de ter brigas, desentendimentos, desrespeito, misturar o pessoal com o profissional, acontece. Mas existe a maioria das empresas de sucesso. João, empresa Paraíba, é uma empresa familiar, vocês sabiam? O Armazém Paraíba é uma empresa familiar. E está até hoje. Está até hoje no mercado. Flávia, tem alguma empresa familiar grande aí na região? Que você diz assim, cara, é uma empresa familiar muito boa aqui na região de Juazeiro, tal, é boa, 100%. É uma empresa que contrata muita gente aqui próximo. É uma empresa familiar. A maioria das empresas, gente, tem uma representatividade inegável no cenário econômico brasileiro e mundial. Isso a gente vê direto, gente. Para isso, disseminar a sua importância para a economia do país e para a geração de emprego é fundamental. Segundo a pesquisa realizada pela consultoria Mike Guisness, Mick Guisey, 65%, presta atenção, 65% das empresas têm uma receita anual de mais ou menos 200 milhões de dólares no Brasil, pertence às famílias. Olha que massa, gente. Família. Família A, família E, família. Família. Papai, mamãe, titia. Então tem isso. Então, na maioria dos países, a base da economia está licenciada a essas empresas familiares. Grande parte de empresas do mundo tem sua origem. Tudo no negócio familiar. O crescimento e o desenvolvimento econômico mundial foram fortemente marcados por um sistema de produção doméstico, segundo os artigos. As pesquisas mostram isso. Certo? Tem muita empresa familiar. Eu fosse montar uma empresa, gente, eu não contrataria algumas pessoas da minha família. Praticamente quase todos eu não contrataria. Só 2 ou 3. Porque tem gente que são muito opiniosos. Não escuta ninguém. Opinioso, às vezes não escuta de maneira alguma a outra pessoa. Aí fica complicado. Né? Só tem a opinião própria, aquela história. Né? Opinião própria. Então, meus amados alunos, empresas familiares são companhias privadas cujo controle pertence a membros da mesma família e assim permanece com o passar das gerações. Ao contrário do que muitos pensam, para que uma empresa seja considerada familiar, não é preciso que todos os membros do quadro da gestão e boa parte dos funcionários sejam da família. Há grandes empresas, gente, de capital aberto. Você sabe o que significa? Empresa de capital aberto? Destaquei aí para você, Marcos. Ah, ok. Contrataria todos, me referindo somente aos meus irmãos. Beleza, mas você contrataria primo, contrataria pai, tio, tia, vó, vô,
Família, família. Então é mais ou menos essa ideia que eu estou trazendo aqui para você. Porque tem empresas familiares, quando eu coloco, não só referente a só irmãos, mas pai, mãe, certo? Ó, não, tá vendo? Algumas questões, por isso que quando eu fiz essa pergunta, Flavinha, em outra turma, a turma disse que não contrataria por causa dos irmãos. Que só contrataria um pai e uma mãe, mas os irmãos não contrataria. Aí você já é o contrário. Pode-se dizer que contrataria pai, mãe e irmãos, mas tios, tias, primos, alguns você não contrataria. Então tem algumas, né? Ave Maria, Flávia, arranja um emprego aí pro teu primo, mulher. É mais ou menos essa ideia, que só porque é parente ou aderente, acha que tem a capacidade de trabalhar numa empresa. Às vezes, não é isso. Vamos lá para a pergunta, Marcos. Capital aberto, alguém sabe o que é? Empresa de capital aberto. Empresa de capital aberto, alguém sabe me responder? Quando é uma empresa de capital aberto? Alguém? De capital aberto? Não, né? Vocês sabem que é empresas de capital aberto? Beleza. Vou mostrar aqui para vocês o que é empresa de capital aberto. Empresa de capital aberto, gente, é o seguinte. Quando a empresa ela se torna muito grande, enormes, aí o que que acontece? Elas vão na bolsa de valores e diz assim, olha, eu quero negociar minhas ações na bolsa de valores. Ah, quer negociar ações na bolsa de valores. Então, isso é a empresa de capital aberto. Ela recebe dinheiro de outras pessoas ou de outras empresas, seja pessoa física ou jurídica, para investir no seu negócio. Ou quer que acredite no seu negócio. Então, isso são empresas de capital aberto. Então, existem empresas familiares de capital aberto. Certo? Existem empresas familiares de capital aberto. Então, meus queridos, as empresas se tornam tão grande, que ela tem que abrir capital. Certo? Ela tem que abrir capital em relação a dinheiro, certo? Tranquilo? Ou não conseguiram compreender o que eu estou colocando aqui para vocês? Que é a empresa de capital aberto. Certo? Tranquilo? Sem dificuldade, não é isto? Beleza. Então, gente, uma empresa familiar, grandes empresas com capital aberto, que são consideradas familiares porque a maior parte das ações estão na mão de famílias que fundaram, mas os gestores são contratados por fora. Então, às vezes, você contrata gestores. Às vezes você contrata, mas o principal líder, professora Lidiane, dessa empresa, o principal líder mesmo dessa empresa é o fundador, certo? Quando o seu João era vivo, quando o seu João Claudino era vivo, professora Lidiane, ele era o líder majoritário, pode-se dizer assim. Mas ele não era uma empresa de capital aberta. Nunca foi, não sei se vai ser. Ele nunca quis abrir capital para a Bolsa de Valores. Mas quando ele era o líder principal, mais ele contratava gerentes, gestores, né, de terceiros, não, né, mais os principais cargos do grupo Claudino é da família. Se você for ver, a maioria, por exemplo, a Houston Bike é de um dos filhos dele, certo? A Houston. Aí o Armazém Paraíba XY da região tal é de um filho. Aí o Credit Shop é um dos irmãos. Aí foram divididos dessa maneira, certo? Não sei se vocês sabem.
Então, isso é uma empresa familiar. E ela move, né? Uma empresa familiar dessa, gente, quebrar, fechar suas portas. Gente, garanto para você, a nossa economia, ela fica abalada. Sério, pessoal? Sério, porque gera emprego, gente. Quando uma empresa aqui em Teresina fechou, gente, ela não era uma empresa familiar. Eu não lembro se era a Alma Viva, Evicstar, não lembro. Ela fechou, professora Lidiane. Nossa, foi mais de 2.500 pessoas que ficaram sem emprego. Isso gera um impacto negativo econômico para dentro da região tão grande. É igual um banco, professora Lidiane. Você imagina aí que tem um banco na tua cidade. E esse banco fecha a porta, fecha as portas, fecha a agência. É um impacto para todo mundo. As pessoas vão tirar dinheiro onde? Na outra cidade. Chega lá na outra cidade, o dinheiro que eu tiro, eu deixo lá nessa cidade. A economia move lá. É muito complicado. Vocês estão conseguindo me compreender? Então, meus queridos, são questões que a empresa familiar ela é muito importante. Ela é um alicerce, ela faz com que a economia se mova. É importante em que a posse da empresa seja alicerce do patrimônio da família e que exista a intenção que o negócio seja repassado para as gerações seguintes. Esse é o maior desafio da economia das empresas familiares, é quando é colocado gerações. Estima-se que 80% a 90%, segundo as pesquisas da faculdade de Economia e Administração, ela diz o seguinte, de São Paulo, ela diz que 80% a 90% das empresas brasileiras são familiares. É de longe o modelo preferido de empreendedores no nosso país. Se a professora Lidiane for empreender, ela vai colocar algum membro familiar. Dificilmente, quando você funda uma empresa, faz a fundação de uma empresa, você contrata terceiros para poder gerenciar. Dificilmente. Por exemplo, eu estou montando uma empresa futura de cursos online, né, professora Lidiane? Futuramente. Estou com um projeto já pronto. E todas as pessoas que eu contratei para a gente desenvolver esse projeto, tudo são de fora. Nenhum é familiar. Essa ideia. Por quê? Porque a maioria que eu estou procurando, que eu procurei, foi técnico de informática e pessoas analistas, né, de programadores. Para a gente fazer uma plataforma bem bacana. Ok? De cursos, a gente vê os modelos, a gente está fazendo um estudo de mercado para saber quais os principais modelos que já tem no mercado. E o que a gente pode fazer de diferente e se tornar vendável. E também preço acessível, né? Porque existem muitas plataformas de cursos, muita mesmo. E é isso. Estou colocando aqui para vocês que nem todo mundo começa com empresa familiar, nem todos. Mas essas pesquisas mostram que de 80% a 90% é preferido pelos empreendedores. A garantia de uma boa e perene fonte de renda é que a família costuma ser a principal motivação para o empreendedor iniciar um negócio do tipo. A flexibilidade no processo, a confiança, né, nos irmãos, nos familiares, a garantia que eles partilham dos mesmos valores do fundador também ajuda. Então, tem gente que confia muito nos de casa. Eu confio muito nos meus irmãos. A professora Flávia colocou. Eu confio muito nos meus irmãos. Então, tudo que eu for fazer, seja no mundo do empreendedorismo, eu falo com meus irmãos. E aí, maninha, vamos colocar uma empresa aí de cremosinho? Maninha, vamos. Tal, vamos junto, né? Vai junto aqui. Aqui eu tenho vários exemplos de empresas aqui no canal, de pessoas que trabalham aqui no canal, que tem empresas e trabalham mais com famílias, certo? Mais com famílias. Então ajuda muito, principalmente nesse processo de confiança. Flexibilidade, porém, gente, tem suas divergências.
as pesquisas mostram também que existem a famosa divergências, né, entre eles, a divergência entre os familiares. Então, olha só, existe classificações, tá, gente? A classificação mais conhecida do tipo de empresas familiares é do professor Eric, da Universidade de Oxford. Segundo ele, é o tipo de organização que pode ser empresa familiar tradicional, que é aquela que tem capital fechado, que é hoje, como eu falei para vocês, que ele não coloca na bolsa de valores, como é o caso do grupo Claudino. O grupo Claudino ele não coloca. Outra empresa familiar aqui em Teresina, que é bem tradicional de capital fechado, é o R. Carvalho, certo? Supermercados, que a rede de supermercados eles não são abertos às redes sociais. As redes sociais, ó, a bolsa de valores, meus queridos. Nesse grupo, a gestão de empresas familiares costuma ser exercida exclusivamente por membros. E há pouca transparência financeira e administrativa. Eles não divulgam. Quando é uma empresa de capital aberto, gente, eles têm que divulgar o balanço patrimonial anualmente, trimestralmente, bimestralmente. Eles têm que mostrar, porque se eu não mostrar as finanças, a minha situação financeira, a minha saúde financeira, como é que eu vou atrair investidores? Empresas familiares de capital aberto, elas enxergam essa transparência dessa maneira. Como é que eu vou enxergar, professor? Então tem que enxergar de uma maneira bem simplória, bem típica, para que vocês possam entender a diferença, certo? A diferença e a forma de entendermos o tipo de empresa segundo esse professor, certo? Esse professor pesquisador, tá, gente? Empresa familiar híbrida. Nossa, professor, não sabia que existia. É o tipo de empresa que tem capital aberto. Ou seja, qualquer pessoa pode se tornar sócio comprando ações na bolsa de valores. A nossa bolsa de valores é chamada de B3, tá, gente? B3. B3. Ou a BMF Bovespa. BMF Bovespa. Bovespa. Né? Bolsa de Mercadorias e Futuros. Bolsa de Mercadorias e Futuros. Bovespa. Certo? Então, meus queridos alunos, B3 Bovespa é interessante. É um tipo de empresa de capital aberto. Qualquer empresa de capital aberto tem maior transparência que companhias tradicionais. O que eles divulgam? Eles divulgam balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício. Professor, o senhor está falando termos que eu não entendo. Não, não se preocupe. É só caso se vocês quiserem, né, colocar ações. Professor, a Petrobras é uma empresa familiar, ela é uma empresa de capital aberto, certo? Ela é uma empresa de capital aberto, mas ela não é empresa familiar. Ela não é empresa familiar. Tá, pessoal de Sussuapara? Ela não é empresa familiar, ela é uma estatal que foi criada pelo governo, certo? Uma estatal que foi criada pelo governo. Então ela não se caracteriza como uma empresa familiar. Porém, você está certo. Elas têm capitais abertos, tá? Ela é uma empresa de capital aberto. Então você vai negociar. Então eu tenho aqui uma empresa, aí eu vendo um pedacinho, ó. Eu vendo um pedacinho da empresa. Eu vendo um pedacinho, ó. Ó, gente, vamos se tornar dono. Mas a maior parte das ações
fica na mão dos familiares. Então, meus queridos, a gestão de empresas familiares desse tipo costuma ser exercida por profissionais contratados. Então, a gestão financeira, as questões de finanças, alguma coisa do tipo, gente, é contratado por especialistas, tá? Geralmente, por exemplo, tanto na empresa tradicional como na empresa familiar, geralmente eles contratam especialista. Só que algumas empresas, as familiares aqui em Teresina, entendeu? Elas colocam a gestão financeira concentrada na mão do dono, certo? Por exemplo, a Cesvale, com a faculdade genuinamente, é genuíno, brasileiro, né? Brasileiro não, gente, piauiense, que tudo é controlado pelo o diretor-geral, ou seja, o dono da empresa, certo? O dono. Ou seja, gente, tudo passa pela mão dele. Aí ele contratou ele é o diretor-geral e a coordenadora geral é a filha dele, certo? A filha e depois o filho. Aí pronto. São dois que controlam tudo aqui na universidade. Então você tem aí as questões de envolver a família, primos, tios. A Santo Agostinho também, gente, é uma empresa familiar, certo? Aqui piauiense, que eu estou falando para vocês de faculdade, que eu conheço. Já a Estácio não é. A Estácio não é empresa familiar. A Uninassal não é empresa familiar, o grupo, né, em si. A Pitágoras também não é. Não é isso, parece, Flávia? Pitágoras parece que não é. Então tem muitas faculdades aí que elas não são familiares. Como é o caso do meu amigo aí que colocou Petrobras, também não é familiar. Apesar que eles tenham capital aberto, tá? Eles não são considerados familiar. Mas a maioria das empresas, elas são familiares. Veja aí só exemplos, né? Empresa com influência familiar. Também tem capital aberto, mas a família não tem posse de mais de 50% das ações. Mesmo assim, é considerada uma empresa familiar, pois ela possui uma parcela significativa de ações, o ponto de ter forte influência, mesmo que indireta, na administração e companhias, né, na administração. Então, nós temos exemplos de companhias gigantes, como a JBS, a Magazine Luiza e a Corson. São alguns exemplos de empresas familiares no mercado financeiro nacional. Coloquei para vocês, são marcas conhecidas. Professor, o que significa esse JBS S3? MGLU3? CSNA3. Gente, se você for investir na Bolsa de Valores, vocês vão investir nas ações que elas são escritas com esses números e letras. A abreviação da empresa, como é conhecida. Por exemplo, Petra 4, Petra 3, né? Petrobras. Petrobras seria escrita assim, só que ela não encaixa, ela não encaixaria, né? Desculpa, aqui errei. Ela não encaixaria aqui nesses exemplos que eu coloquei, tá? Ela não encaixa. Então, P 3 ou P 4. Ela seria assim, ó. Certas ações. Então, você pode investir em ações, gente. Em ações de maneira tranquila. Porém, você tem que conhecer a empresa. Histórico, né, da empresa. Por muito tempo. Não é chegar aqui e eu dizer assim para vocês, pessoal de Sussuapara, investir na bolsa de valores sem nenhum conhecimento prévio. Achar que conhecimento é achar que bolsa, investir em ações é só porque escutou o outro falar. Ah, eu escutei não sei quem falar que a gente tem que investir na Ambev. Ah, eu vi que tem que investir na Magalu. Entendeu? Então temos que tomar bastante cuidado em relação a estes assuntos.
certo? É muito delicado. Mexer com dinheiro é algo muito, muito, muito delicado. Então tome bastante cuidado, meus amados alunos, com isso. Nesse negócio de arrasta para cima, vem ficar rico, em uma semana você consegue a liberdade financeira. Ah, meu amigo, velho. Não é assim, não é assim. Esse negócio de arrastar para cima não é assim tão fácil. Certo? Você tem que tomar bastante cuidado. Não pode jamais colocar essa ideia de arrastar para cima e vem ficar rico em uma semana. Tem que ter muito estudo, paciência. É algo a longo prazo, meus amados. É algo a longo prazo, ok? A professora Flávia postou uma fotinha, né? Nossos queridos alunos. Aí tem bastante gente aí, né, professora? E tô vendo aí que tem quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alunos, né? A fotinha, eu fiquei bestificado aí com o tanto de aluno. Aí em Juazeiro, que massa, viu? Vi aí no status e a professora já está aí divulgando aí o artigo, né? Muito bem, gostei de ver essas questões, prof. Muito, muito obrigado. Bastante aluno, viu? Gente, tire fotos e mande lá no grupo, quem tá no grupo, tá? Tire fotos, mande lá dos queridos alunos, certo? Bacana, certo? Isso aí é muito bom. Viu? Pode tirar fotos lá, gente. Eu fico aguardando aí. Eu fico muito feliz quando vocês, da melhor forma possível, guardam. Ok, meus amados? Opa, estão me dizendo que fizeram um book, certo? Um book. Fico muito feliz com isso, certo? Ave Maria. Fico maravilhado, tá? Com essas questões. Muito obrigado. Show de bola. Então, meus queridos, conseguiram compreender quais são os tipos de empresas familiares? Conseguiram compreender? Conseguiram? Vamos lá. Na literatura, gente, sobre esse assunto de empresas familiares, não há uma definição conceitual. Quando eu falo na literatura, é nas pesquisas, tá? Então, eu trabalho muito com questão de pesquisa. O que eu coloco aqui para vocês, meus amados alunos, eu criei esse hábito dos tempos, né, nos 3 últimos anos para cá, de tudo que eu vou falar, eu tenho um embasamento teórico, certo? Um referencial teórico, para colocar aqui para vocês, para que eu não possa estar falando besteira, sem fundamento nenhum científico, certo? É algo assim. Então eu sempre me preocupo dia de final de semana, para vocês terem ideia, para vocês saberem, professor, o que o senhor faz em final de semana? Slide. Professora Flávia, meu final de semana é fazendo slide. É impressionante. Dia de sábado, eu paro minha vida exclusivamente só para fazer slide. Exclusivamente. É muito, muito mesmo. Aí eu faço bastante. E eu vou diretamente na fonte, né? Eu faço as pesquisas e vou diretamente na fonte, que eu acho interessante essas questões de buscar, né, fazer essas pesquisas. Entenderam? Aí eu vi essa pesquisa que diz que não existe uma definição, professora Flávia, como é que chama? Formal, consensual,
sobre o que é uma empresa familiar na literatura, nos artigos científicos. Aí eu trouxe algumas definições, exemplos de definições ou características de acordo com alguns artigos. Olha como é interessante. O que é uma empresa familiar? Está sob o controle do empresário que o criou. Essa é uma primeira definição. Foi encontrado aí na dissertação de mestrado do campus, né? Eu até coloquei a referência aí, foi uma dissertação de mestrado que eu peguei esse artigo. Tem sua origem vinculada a uma família. Esse é o primeiro consenso. Mantém os membros da família da administração dos negócios. O que é uma empresa familiar? Apresenta estreita relação entre a propriedade e o controle. O que é uma empresa familiar? A propriedade é exercida por uma ou mais pessoas na família. Passa por processo sucessório entre gerações. Gente, esse aqui é o mais complicado. Às vezes esse negócio de passar o processo sucessório familiar acaba, né, gerando conflitos ou também aumentando. Aí em Juazeiro, próximo ao Castelo do Piauí, acho que é em Castelo do Piauí, tem uma empresa familiar, que é a Mangueira, né? Isso, professora Flávia, me corrija se eu estiver errado. É a Mangueira. Ela foi um processo sucessório familiar. Parece que o dono da Mangueira já é falecido. Eu não sei como é o nome do dono da Mangueira. Aí quem assumiu isso foram os filhos, os Cardosos, né? Os Cardosos. O nome dele é Cardoso, uma coisa assim, o sobrenome. De família forte aí nessa região. Então, o processo sucessório familiar, geralmente, a Mangueira passou de pai para filho, certo? Um exemplo. As relações familiares estão presentes, interferem na sua dinâmica. A segunda geração é o início de uma empresa familiar. Surge para entender a escassez ou a falta de produtos ou serviços numa comunidade, numa região ou um determinado segmento da sociedade. Quando é que uma empresa familiar surge? Para atender a escassez ou falta de produtos ou serviço numa comunidade, numa região ou um determinado segmento ou sociedade. Há uma supervalorização de relações afetivas em prejuízos dos vínculos organizacionais. Olha só o que colocaram aqui, gente, essa pesquisa. É interessante a gente discutir isso aqui. Há uma supervalorização de relações afetivas em prejuízos dos vínculos organizacionais. Gente, um dos maiores problemas de hoje, na atualidade, numa empresa familiar, nós podemos destacar essas questões de misturar vínculo, brigas, acaba tendo prejuízo. Certo, gente? Eu tenho R$100. Casei com a Flávia. Montamos uma empresa. Montamos uma empresa com R$100. Na hora da divisão do lucro, eu fico com 60 e dou 40. Às vezes acontece isso. Opa, pera aí, João. Pera aí. A gente fundou essa empresa junto. Por que eu vou receber só 40 e tu vai receber 60? Cadê nossos direitos? Aí acaba atrapalhando em prejuízo dos vínculos organizacionais esse tipo de discussão. Certo? Né? Na divisão, no pagamento, algo do tipo. O relacionamento familiar determina a sucessão, valores institucionais da empresa, a imagem da empresa, a obrigatoriedade. Às vezes, gente, quando a gente assume e passar de geração para geração, a empresa às vezes fica até mais forte. Às vezes o pai, a mãe, que era dono da empresa, tinha uma visão mais fechada sobre o mercado. Aí às vezes o filho assume e faz uma transformação tremenda, fortalecendo. Ou, ao contrário, quebrando. Certo? Eu não lembro, Flávia, me ajude aí, Flávia. Tinha uma empresa de café que ela perdeu muito mercado aqui na região do Nordeste. Eu não lembro se era Maratá, não lembro se era Santa Clara, que era forte. Muito forte. Todo lugar, todo mundo queria tomar café Maratá. Era uma coisa assim, eu não lembro. Eu acho que é café Maratá. Foi muito forte. Muito forte. E parece que houve uma confusão familiar que a empresa ela acabou perdendo mercado, bastante mercado por Santa Clara.
Ela perdeu bastante mercado para os Três Corações. Mas eu me lembro bem, gente. Eu me lembro bem que o café, o que era café, era forte. Nessa época, não lembro. Mas ele perdeu o mercado. Que é o café Maratá. Ele era muito forte nessa região. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu estou certo. Então, houve a queda, né? Então, o dono da Maratá é o José Augusto Vieira. O Grupo Maratá existe há mais de 50 anos no mercado. Ele é de liderança do sergipano José Augusto Vieira, empreendedor, certo? Então, o Grupo Maratá aqui na região do Piauí, certo? Era muito forte. Ele era líder em cafés no Nordeste. Ele era líder no Nordeste, no mercado Sul e Sudeste, tá, gente? Só que ele acabou perdendo mercado para algumas outras marcas. Ele perdeu muito mercado para as outras marcas, gente. Certo? O Grupo Maratá teve um faturamento muito bom. Certo? O café moído e a questão de preço, ele é bastante acessível. Mas eu não estou dizendo que ele faliu, tá, gente? Ele perdeu mais mercado em relação aos outros, o mercado que ele tinha na década de 90 até o início de 2000. Agora, muita gente toma mais as outras marcas. Se eu perguntar aqui, Flávio, qual é o tipo de café que tu tomas? Entendeu? Ela pode me responder, professor, qualquer café, sem café, ou, professor, eu só gosto de Santa Clara. Pode ser assim do tipo, certo? Então, tem essas questões. Essas questões que são de suma importância. Ok? Então, meus amados alunos, nós temos essas questões de muitas empresas, elas acabam quebrando. Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem a fábrica Nassau, de cimento Nassau, que tinha em Codó. E o que aconteceu? O velho, o dono, ele faleceu. E passaram a administração, a gestão para os filhos. E os filhos não eram nem muito ligados para essa gestão. Aí o que aconteceu? Aí, devido briga, devido um querer ser melhor do que o outro na gestão, acabou fechando a fábrica, gente. Ela decretou falência. E é uma fábrica que gerava um número de empregos para aquela região muito grande. Eles estão querendo vender aí para um outro grupo de cimento, né? Para poder reativar. E também pagar as dívidas trabalhistas que eles têm bastante. E ambiental e de impostos, tá? De tributos. Aí o que acontece, meus amados alunos? Essa fábrica ficou desativada. Se você for para o rumo dali do Maranhão, Flávia, ali para o rumo de São Luís, né? Vamos aqui para o rumo de Bacabal, Maranhão, Peritoró, você vai ver essa fábrica desativada na região do quilômetro 17, que é de Codó, Maranhão. Certo? Aquela região da BR-316. Para você ter ideia, gente. Quando há uma sucessão... Ó, o pessoal de Sussuapara colocou aqui também um exemplo. Conheço, professor, Itapissuma era uma empresa de última geração. Aqui fica em Fronteiras. Show de bola. Ela continua ativa aí em Fronteiras? Continua? Mas de Codó parece que quebrou, não é isto? Não, quebrou também? Caraca! Então eles fecharam as duas, né? As duas fábricas que tinham aqui no Nordeste. Caraca, eu não sabia. Eu pensei que essa daí, em Fronteiras, ainda estava sobrevivendo. Mas vocês acreditam, gente, que foi por causa... Quando o dono, cabeça, faleceu, aconteceu isso. Os filhos, a sucessão de valores institucionais da empresa mudou. A empresa passou essa posse e os caras não souberam administrar. Certo? Não souberam administrar. A linha de produção era de ponta, verdade. Verdade, era empresa de última geração. Mas eu ouvi falar, segundo minhas fontes, pessoal de Sussuapara,
que essa empresa ela vai se reativar. Ela está em processo de negociação para uma outra empresa para reaproveitar a fábrica. Entendeu? Porque, gente, se você for ver aí o tanto de equipamento que tem, a linha de produção, um monte de coisa que tem aí, só falta dar uma reformada e partir para o abraço para a linha de produção de novo. Eles fizeram uma barragem para reaproveitar o solo escavado. Olha aí, ó. Eles fizeram uma barragem, ó. Show de bola. Show de bola. Entendeu? Tinha vila de funcionários, show, ó. Tá vendo aí como quando uma fábrica desse tipo fecha, afetou muito a economia aí da região, não afetou de fronteiras? Me responda aí, pessoal. Quando essa fábrica fechou, afetou bastante, não afetou? Ou não? Sim, professor. Beleza. Ó, tá vendo aí, gente? Afeta, gente. Então, principais desafios que nós temos quando envolve empresa familiar é essa, gente. Sucessão nas empresas familiares é um desafio quando tem essa sucessão. Às vezes a empresa vai para frente ou vai para trás, é um dos dois, certo? Divergência entre gerações, às vezes o cara tem uma ideia em relação ao produto. Tem empresas que era forte com o tempo. Entendeu? Ó, a cachaça. Meu Deus, como é o nome daquela cachaça que tem aqui no Piauí? Lira. Lira. Minha amiga, ela foi mais forte. Ficou mais forte. É uma empresa familiar muito forte. Que fez com que a venda da cachaça Mangueira caísse mais. Entendeu? Então nós temos que ter bastante cuidado com essas coisas. Aí depois vê a Vodka Slova, vê as outras empresas familiares também que são fortes aqui em termos de cachaça no Piauí. Então, divergência, disputa de poder, controle das emoções, falta de inteligência emocional, falta de comprometimento dos filhos, conflito entre questões familiares e administrativas. Um quer expandir, o outro não quer. Falta de hierarquia, quem manda em quem. Ah, eu fundei uma empresa com minha esposa, Flávia Vieira de Souza Duarte, só que eu que mando. Não, nós dois tomamos decisões juntas, paixão, meu amor, minha vidinha, meu razão de viver. Aí pronto, aí nós podemos tocar o barco de maneira correta, mas tem que existir uma hierarquia. Desajuste financeiro, envolver o pessoal com o profissional, falta de investimento, capacitação, às vezes o cara para no tempo. Para no tempo. Ave Maria. Às vezes a pessoa para no tempo, não investe em tecnologia. Então, gente, exemplo de empresas familiares bem-sucedidas. Tá? Vocês conhecem? Pessoal, aí, ó. Tramontina. Nascida com uma pequena ferraria em pequeno município de Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, a Tramontina leva um nome familiar e hoje está presente em mais de 120 países, ó. Caraca, professor. 120 países, aqueles talheres, aquele facão. É um dos melhores facão, gente, viu? E, minha amiga, ali pra você roçar um negócio, uma juqueira, é bom demais. Puxa, bem afiada. Destaque-se pela produção de ferramentas, utensílios de cozinha, aparelhos melhores. Para mim, a melhor marca é ela. Não existe outra. Volkswagen, a gigante automobilística alemã, tem a maior parte de seus pertencentes à família Porsche, descendente fundador da Porsche. Tá? Nike. Eita, professor, não sabia que a Nike era familiar, não. Olha só. Aí, professora Elisete, não é boa a marca? Tramontina é muito boa. Nike, com sucessão do comando da empresa, fundou a marca para seu filho. Ó. Nike passou a ser considerada uma empresa familiar. Walmart, a empresa americana, é uma das maiores empresas de varejo de todos os tempos. Por muitos anos, o fundador Sam Walton controlou a empresa, que depois foi comandada pela sua esposa e seus filhos. Hoje, os herdeiros se distanciaram. Olha, gente, por que a empresa está quebrando? Mas permanece sendo importantes acionistas. A empresa, ela não está como era antes. Os preços lá da loja da fábrica são mais caros do que comprando aqui, certo? Exatamente. Para incentivar o mercado local, tá, gente? Isso é uma estratégia de marketing para incentivar o comércio local. Porque se eles vendessem mais barato, muito mais barato, quebrava o comércio local.
Então, é tipo uma regra de marketing político, algo do tipo, para poder valorizar o mercado local, viu? Por isso que os preços de fábrica, por exemplo, se tu comprar uma bicicleta Houston no Paraíba, é um preço. Se tu comprar na Pintos, é outro, mais barato. Por que isso? Justamente para poder incentivar essas pequenas empresas, essas outras empresas comprarem. Qual é mais vantajoso? Vender para um cliente, pessoa física, ou vender em grande quantidade para uma pessoa jurídica? Você está entendendo? Então não compensa eu vender uns utensílios para uma pessoa. Eu posso vender para vários. Mas como é que eu incentivo? Deixando eles venderem mais barato. Deixando eles venderem mais barato. Casas Bahia, professor. É outro exemplo brasileiro de empresa familiar bem-sucedida. Atualmente, o controle da empresa não pertence mais à família Queen, quem fundou, mas a negociações em andamento para que o controle da organização volte para os seus fundadores na Casa Bahia. A empresa familiar quer voltar. Está numa briga judicial. Ei, eu quero minha empresa de volta. Eu vendi boas partes das ações. Se eu vendi 75% das ações, opa, eu quero de volta, eu quero recomprar. Então eles estão aí, né, nas negociações em andamento para que a empresa volte. Então, gente, expõe que as empresas são empresas familiares, por ser entidades com personalidade diferente, independente de seus proprietários, administradores, por isso pode ter direitos e obrigações próprias. Então, esse entendimento sobre separação entre pessoa física e jurídica faz necessário para que uma empresa ela sobreviva. Então, eu tenho que separar. As empresas familiares elas têm que separar essa ideia de o que é uma pessoa física e o que é jurídica, porque eles se confundem às vezes. Eles colocam muito o lado pessoal nos termos. Já a família, segundo o mesmo autor, no mesmo sentido estrito, seria apenas um casal e seus descendentes. Num plano amplo, são incluídas pessoas com vínculos sanguíneos ou jurídicos, sendo que essas pessoas são denominadas parentes. Da união desses conceitos, tem a empresa familiar, que é toda a organização no qual uma ou poucas famílias concentram o poder da decisão. Então, o que eu estou querendo dizer com essa leitura? Que as empresas familiares concentram as suas decisões dentro dessa sociedade. Então, o diretor é o irmão, é o primo, é X, é Y. Então, cada um participa. As empresas, gente, surgem numa ideia de um empreendedorismo, né? Às vezes, bem audacioso, as pessoas têm uma visão. A Tramontina foi algo que eles pensaram, cara, vamos produzir ferramentas, principalmente para a agricultura, que seja bom, duradouro. É tipo aquele prato, Elisete. Tinha um prato que ele dura a vida toda. Ô bicho para durar é prato, gente. Se vocês observar, os pratos de antigamente duram 100 anos ou mais. Duralex, né? O nome do nome da marca é Duralex. Professora Elisete, não sei se você conhece. Eu acredito que sim. São os melhores pratos, os melhores talheres são dessa marca. Entendeu? Nem bomba atômica destrói esses pratos, meu amigo. Que eu digo assim, com exagero. Tá? Eu acho que é Duralex. Deixa eu ver se é mesmo. Duralex. Pesquisar aqui. Exatamente. Pratos Duralex. Certo? São os melhores, gente. São os melhores. É verdade que a empresa Durac faliu? Muita gente pergunta, né? É uma fábrica muito boa. Na França, a fábrica dos pratos inquebráveis decretou falência. A fabricante de vidro Nadir Vigueira, dona da Duralex do Brasil, garantiu que nessa sexta-feira, em 2020, que os produtos da marca continuarão a ser produzidos, tá? Só que na França, ela acabou decretando falência. Só que a dona da Duralex no Brasil garante que os produtos continuarão aqui, certo? Então, os melhores pratos, gente. Melhor marca. Casou, professora Flávia Vieira, com Gilvan Duarte? Compre pratos Duralex. Não vou comprar não, viu, gente? Entendeu? Não vou comprar não. Eu vou receber doações dos alunos do curso de RH, certo? Doações no conjunto de pratos Duralex, certo? Eu vou receber doações. Tenho certeza. Quero um jogo de prato de 24 peças, tá, meus amores? Professora Elisete coloca, sim, professor, conheço e que quebra, eles não machucam. Verdade,
são pratos bons, viu, meu amigo? São pratos. Então, as empresas familiares são organizações muito importantes, tanto para o Brasil, quanto no contexto econômico internacional, que ocupam uma grande parte da paisagem econômico-social, visto 80% de todas as empresas do mundo são familiares. Gente, 80%, ó. Empresas familiares. Não tem como fugir, não, gente. A empresa familiar é tudo. Porém, como eu falo para vocês, existem situações que essas empresas familiares acabam estragando, como é o dono da Botina, Zibu, como é? Teve um dono da Botina, Zibu, que era uma das marcas da Botina mais famosas aqui do Brasil, que ele decretou falência. Deu para entender, pessoal? Então, deu para entender? Depois eu vou falar dessa marca de Botina, certo? Que foi muito famosa aqui na década de 90, que até a Angélica fez propaganda assim que se lançaram a Angélica, certo? Então, meus queridos alunos, não deu certo a empresa familiar dele. Por quê? Porque é questões de ganâncias, tá? E perseguições. Então, meus amores, muito, muito, muito obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês tenham compreendido este assunto. E até amanhã, né, gente? E sexta, lembrando, eu até coloquei no grupo de WhatsApp as informações que sexta-feira vamos ter aula de reposição. A aula, meus queridos. Eita, professor Marciano. Um abraço, meus queridos. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.